Ok, então vamos lá, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Meu nome é Jordana Mendonça, sou fundadora da Ecoamor e eu tenho um prazer enorme de dar as boas-vindas para todo mundo que está aqui hoje, todo mundo acompanhando o início, o primeiro dia do Festival Educação para o Presente. Então, antes de tudo, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou uma mulher de pele e cabelos claros, olhos verdes. Estou vestindo uma camiseta vermelha com a logo da Ecoamor em uma sala com fundo embaçado. E no mês de setembro, e mais especificamente no dia 25 de setembro, a Ecoamor completou 8 anos de atividades. E para comemorar essa data, a gente está aqui, né, comemorando já com o festival, mas a gente promove, então, a quarta edição do Festival Educação para o Presente. Nós estamos muito, muito felizes de celebrar essa data e presentear vocês com falas de pessoas que realizam trabalhos tão importantes e inspiradores para nós. Falar um pouquinho da Ecoamor. A Ecoamor é uma organização da sociedade civil liderada por mulheres que começou lá em 2016, realizando mutirões de horta em espaços públicos na cidade de Goiânia. E desde então nós ampliamos a nossa atuação com a missão de promover uma educação transformadora, comprometida com o impacto socioambiental positivo e o fortalecimento de comunidades e territórios no estado de Goiás. Esse festival, o Festival Educação para o Presente, surgiu lá em 2021 com o objetivo de promover a educação e a cultura por meio de ações formativas e artísticas relacionadas à educação ambiental. E esse ano ele traz o tema Impulsionando a Ação Climática por meio da educação ambiental. E de hoje até sábado, 5 de outubro, você pode participar de uma série de eventos gratuitos que colocam a educação ambiental em destaque e busca compreender como ela pode ser vivenciada em diferentes espaços de ensino-aprendizagem e mobilizar as pessoas em busca de soluções aos desafios socioambientais que a atual crise climática, infelizmente, nos apresenta. Essa atividade especificamente, ela faz parte da celebração dos 200 anos de relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil e é apoiada pelos BEA Brasil, uma associação sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento de jovens líderes e o empreendedorismo, através de programas de intercâmbio e iniciativas de impacto socioambiental. E para abrir o nosso festival, nós teremos hoje uma conversa com uma convidada muito, muito especial, a Rima Green, que foi muito importante na trajetória da Ecoamor e na compreensão do papel e potência da educação ambiental para a reinserção social e a segurança alimentar de jovens em conflitos com a lei. E para nos auxiliar nessa conversa de hoje, também está presente nossa voluntária Shannon, que vai fazer a tradução simultânea para que todas e todos possam acompanhar. Muito obrigada, Shannon, pelo apoio. E você poderia se apresentar e fazer sua autodescrição, por favor? Depois a gente passa para a Rim. Posso sim. Boa tarde para todo mundo. Todo mundo tá me escutando? Yes? Ok. Eu sou a Shannon. Eu tenho cabelo castanho, olhos azuis, pelo claro. Eu estou vestido de um vestido verde. Eu estou dentro de um carro. Desculpa, eu estou saindo de uma reunião, mas agora eu chego em casa. Eu sou voluntária com a Ecoamor e eu sou muito grata por estar aqui com vocês e compartilhar esse momento com vocês agora. E agora eu passo a palavra para a Rima Green. Rima, if you would like to introduce yourself and do a self-description. So discuss what you are wearing, your background, and etc. Yeah, hi, I'm Rima Green. I'm the director of the Let Us Grow program, which is part of Growing Gardens. And let's see, I'm a little old lady with long white hair mostly, and I am in my office, which is largely filled with plants and books. Plants are some of my best friends. I'm an Indigenous American, mostly, and I've been working with correctional facilities since 2012. Perfect. Thank you, Rima. A Rima falou que eu sou uma mulher indígena americana. Eu tenho cabelo branco e eu sou uma mulher um pouco doida para plantas. Eu adoro umas plantas. Eu trabalho no trabalho de
sobre os jovens que estão em conflitos com a lei desde 2012. A Jordana quer comentar também sobre? Isso, que a Rima é diretora do programa da ONG, né, da Growing Gardens, que se chama Let Us Grow. Então, é um programa que trabalha com os presídios em geral, não só com jovens, mas mulheres e homens, né, pessoas adultas em geral. Mas, muito obrigada. Thank you, Rima. Thank you, Shannon. Então, eu vou começar aqui contando para vocês de onde surgiu essa parceria, né? Por que com Amor e Growing Gardens? Como eu comentei antes, em 2016, a Ecoamor começou. Mas em 2017, um ano depois, o trabalho da Ecoamor foi reconhecido internacionalmente ao ser selecionado para participar do programa YLI. E o YLI significa Young Leaders of the Americas Initiative. E é um programa de intercâmbio para empreendedores e financiado pelo Escritório de Assuntos Educacionais e Culturais do Departamento de Estado americano. E como parte do YLI, eu tive a oportunidade de trabalhar por um mês na Growing Gardens, em Portland, no estado de Oregon, que inclusive é onde eu moro hoje. E a Growing Gardens é uma organização da sociedade civil que atua já há quase 30 anos desenvolvendo trabalhos socioambientais em presídios, que é o programa que a Rima é diretora, comunidades de baixa renda e escolas públicas. Então, essa experiência ela foi tão transformadora para mim, que ali surgiu o desejo de estender essa parceria e realizar um projeto da Ecoamor com o apoio da Growing Gardens, que foi o projeto Horta no Case. Então, em 2018, o YLI fez uma seleção de programas, que é o que eles chamam de intercâmbio reverso. Então, a Rima foi para Goiânia e a gente trabalhou por 2 semanas com ela, com jovens em conflito com a lei. E durante 15 dias, a Rima nos auxiliou na implementação de treinamentos para jovens e funcionários também do CASE, né, do Centro de Atendimento Socioeducativo de Goiânia. E além da formação teórica em horticultura, né, a gente também teve o apoio do Senar, os participantes vivenciaram na prática a construção de uma horta capaz de fornecer alimentos saudáveis para o consumo e até mesmo para a venda. E o projeto buscou criar essa experiência positiva para auxiliá-los na reinserção social e também garantir direitos humanos básicos, como acesso à alimentação, educação e atividades de lazer. Originalmente, o projeto ele só duraria 2 semanas, mas por orientação e doação de dinheiro da Rima, a gente decidiu estender o acompanhamento da horta por mais 6 meses, e a gente realizava visitas mensais para seguir trabalhando com esses jovens e explorar outros temas a partir da horta. Então, essa experiência de acompanhamento mais prolongado, para além da ação de implementação da horta em si, foi um marco, né, com Amor, e passou a moldar os nossos projetos, né, seguintes. Afinal de contas, a gente percebeu que a horta abria espaço para a gente falar de outros temas, como empreendedorismo, autoconhecimento, educação socioambiental e práticas sustentáveis em geral. Então, o projeto, no caso, possibilitou também que os participantes conhecessem novas formas de cuidar do planeta e enfrentar essa crise climática que a gente comentou, né? Buscando soluções para o fortalecimento de comunidades vulneráveis e a produção de alimentos de qualidade. E, ao todo, foram 38 pessoas beneficiadas diretamente e 140 indiretamente. E a implementação da horta e os produtos provenientes né, dessa horta, elas impactaram não só os reeducandos, como também as suas famílias e os próprios colaboradores do caso. So, Rima, question number 1. A primeira pergunta para a Rima. O que você se lembra do projeto? Do que você se recorda? Como é que foi para você participar dessa experiência? Você já tinha participado de algum programa de intercâmbio desse tipo antes? Oh, what do I remember? I remember that trip. We had so much fun. Echo Amor had just done a wonderful job of organizing that, meeting so many people who were so devoted to working with the environment. And we got to travel around, got to meet people, saw a number of farms and demonstration farms. I think I was most impressed by being in the facility, which by American standards was pretty primitive, but I was very impressed by the children and the devotion the staff had to the children. We have much nicer institutions here, but the interaction between the staff and how concerned they were about the children under their
control was really impressive. And also the children themselves, how curious they were and how eager they were to help and to ask questions. And of course, talking to me was difficult because we always had to have somebody between us. But just about the sheer number of people who kicked in to help this happen, aside from Donald Trump, which we probably shouldn't have told him that it was all on his money. But the number of people that were involved, the university was involved, all the people who came to help, the Echo Amor people, the staff who came out to dig this giant garden in the middle of, warm weather. Even for Brazil, it was warm. Yes, I've done this kind of thing before. I actually did some work for the United Nations a long time ago. My degree is in engineering, and they actually sent me to Tunisia about 21 years ago and didn't bother to tell them I was a woman, which made for some very interesting times. But, this was a wonderful experience. I mean, I am very supportive of people, especially Americans, going to other places and experiencing other things. What was said earlier about when I apologized for not speaking Portuguese, people were like, well, it's nice that Brazilians don't speak Spanish. We're pretty ignorant as a group of people. So being involved with other cultures and being able to interact is really important. Então, a Rima falou que essa experiência em Goiânia que ela teve foi uma experiência incrível e que ela sente muito grata pela experiência e que o que mais destacou e foi difícil para ela ver foi que, pelos padrões americanos, estadunidenses, norte-americanos, a qualidade dos lugares onde estão, não sei o termo certo, é prisão, Jordana? É centro socioeducativo, porque não é uma prisão especificamente, mas da estrutura, né? Uhum. Esses centros, pelos padrões americanos, foram um pouco chocantes para ela, que é muito diferente e foi até um pouco primitivo. Então, ela teve muita dificuldade com isso, ao ver isso, mas que ela fala que é importantíssimo essa troca de ideia e esses intercâmbios para tanto um brasileiro, tanto o americano, quanto todo mundo ter outras ideias e outras experiências de vida que não tem só uma maneira ou um jeito de fazer alguma coisa, porque é assim nas diferenças que a gente tem que a gente cresce, que a gente aprende. Então foi isso que eu ouvi. Se a Jordana quer comentar mais um pouquinho. Sim, a Rima comentou também do quanto ela sentiu que, por mais que aqui nos Estados Unidos a gente tenha uma estrutura muito mais organizada, né, no sentido das facilities mesmo, né, das estruturas dos lugares, mas que a conexão com o staff, né, com a equipe das pessoas que estão ali no dia a dia, que era muito mais próxima no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Então, que as pessoas, né, meio que os carcereiros, assim, que aqui eles são super distantes, não tem uma conexão com essas pessoas com as quais eles trabalham, então ali vigiando e cuidando, mas que no Brasil ela sentiu uma conexão afetiva, e que isso também a marcou profundamente, né? E ela comentou que ela trabalhou, já fez uma vez um trabalho de intercâmbio parecido com esse, com as Nações Unidas, que mandaram ela para a Tunísia e não avisaram que ela era uma mulher, então chegou lá, foi uma coisa um pouco complicada, né? O pessoal lidar um pouco com uma mulher sozinha lá, mas que ela acredita, né, que esse tipo de experiência de intercâmbio, como a Shannon comentou, expande muito a mente e é algo que nos ajuda enquanto sociedade a gente se compreender melhor e conviver melhor, né, em sociedade. Então é isso. Rima, question number 2. Você poderia contar um pouquinho mais para a gente sobre o programa, né, o Let Us Grow, que você é diretora, como é que ele funciona na prática, quais que são os principais desafios desse tipo de projeto e os impactos na vida dos participantes? Okay. We work within the correctional facilities in the state of Oregon. We're present at 14 facilities, and we work with approximately
250 inmates. We teach gardening skills. We give horticulture classes for job certificates, and we also garden with them. The Department of Correction in the state of Oregon grows a lot of its own food. In a good year, they grow 350,000 pounds of food, which goes 95% of it goes into the institution's kitchens. So the inmates get fresh food, which is really good because the state only spends $2.40 a day to feed them 3 meals. So the food here is not very good. So they have fresh produce and fruit for at least 6 months of the year, based on the fact that we help with the gardens. We provide soil and amendments. We garden. We have volunteers who go in. I go in. I work at the women's facility in Oregon. And we form relationships. We have people who have been in our program for 3 or 4 years. We have people who get out and go into horticultural. They end up working for nurseries, and they end up working for greenhouses. We have a lady who took our greenhouse management class, and she is working in Southern Oregon in a greenhouse that provides orchids to one of the big chain stores up here. And she says that her job is to take care of 8,000 orchids. And she only works 30 hours a week. And she says, I know I should get a full-time job, but then I look at these 8,000 orchids and I go, well, maybe next week. She goes, I think I like them better than people. But she's also now has gone back to school to get an associate's degree so she can move into the technician's phase of this, which is orchid making cultures, because all these orchids are clones. So we try to provide people with job skills, with better food while they are in the institutions, and just with friendship. So they know that people outside of the institutions still care about them. How are we structured? There's me and 3 other people and 20 volunteers, and we cover the whole state. Ok, a Rima falou que ela trabalha nessa organização que atualmente atua em 14 unidades no estado de Oregon, que é um estado nos Estados Unidos na costa oeste. E dentro dessas unidades, desses lugares, eles atuam muito com a alimentação das pessoas que moram lá, que estão sendo encarceradas lá. Então, através das hortas que a Rima e a organização dela coloca lá, implanta lá, oferece muitas frutas, verduras, que contribui para ter uma alimentação mais saudável para essas pessoas, porque o Estado, o governo, só dá $2,14 para um dia inteiro para a alimentação de uma pessoa lá. Então, através dessas hortas que a Rima e a organização dela planta lá, eles conseguem ter essas refeições mais diversas, com frutas, verduras. Além disso, das hortas, oferecem aulas práticas da horticultura, eles dão certificados, então são as hard skills e as habilidades, eles estão aprendendo, se desenvolvendo para ter não só alimentação mais saudável, mas possibilidades de uma carreira após sair desses lugares. Então, de tudo isso, somando tudo isso, tem também um fator muito importante que é a amizade. Saber que não é só eu que estou nessa situação, que tem várias pessoas aqui comigo e todos nós estamos aqui juntos. Então, como que a gente pode interatuar com essas aulas, essas hortas, para realmente criar outras oportunidades para nós depois que a gente sai daqui. Então, foi isso que eu entendi. Well, now that you got that all out, thank you. There's a question about what are the main challenges? We're working inside correctional facilities. Correctional facilities are militaristic by nature. Their business is to contain people. They're interested in people being compliant.
You could sit you can sit on your bunk, and as long as you answer your name when they check you, you're a model prisoner. So people go in, and one really bad thing about prison is there's moments of being very, very scared, and then there's days and weeks of total boredom where you have nothing to stimulate your mind. And people get it's just not a conducive environment to human beings, for lack of a better thing. But because they're so interested in control, almost everything is a negotiation with them. Here, we're going to give the inmates implements to go work in the garden. How do you feel about that? Well, they can turn that into a weapon. My ladies who are in a higher level of security grow tomatoes, and they're not allowed to use stakes. We use dried sunflower stalks, because they're afraid if you give them a stick, they're going to turn it into a weapon. Has never happened, but they're concerned. So everything is trying to convince the authorities that this is not dangerous, this is actually good, and making sure that the people we work with are comfortable enough to work out there, are understanding what they need to do, and are compliant with all the rules, as silly as some of them are. Thank you for that, Rima. That was very interesting. Então, a Rima falou que quais que são os grandes desafios, porque a ideia dessa organização é muito linda e faz muito trabalho bom, mas tem muito desafio. Por quê? Porque as autoridades que controlam esses lugares, essas instalações, têm uma visão militar. Eles querem manter o controle sobre essas pessoas que estão lá, sobre tudo que acontece com essas pessoas. Então, isso resulta em que o que a organização, a ONG, pode fazer é mais limitado. Então, eles querem a ONG quer levar algumas ferramentas para fazer a horta e as autoridades falam que não pode, porque uma pessoa pode tornar isso em uma arma, pode usar isso para fazer um crime e tudo mais. Então, esses desafios vêm do fato que as autoridades estão tratando esse lugar como um jeito de manter controle sobre essas pessoas. Então, o desafio é comunicar para eles que essa organização e esse trabalho realmente vai ter um impacto bom nas pessoas aqui e vai fornecer oportunidades, aprendizagem. E a Rima também comentou que não tem muita estimulação mental lá, não tem muita coisa para as pessoas fazerem. Então, essa lacuna, isso causa para as pessoas não terem oportunidade de crescer, de aprender. Então, isso também é um grande desafio, quebrar esse estigma que pode se tornar essas ferramentas, essas coisas que a ONG está trazendo para cá, em coisas que as pessoas lá podem usar pelo mal, mas, na verdade, essa oportunidade é muito boa para eles. É importante relembrar, assim, eu já ouvi a Rima dizendo isso em outras oportunidades também, que os presídios, né, esses centros socioeducativos, eles acabam sendo um lugar de punição. Eles não são um lugar de reinserção. E principalmente no Brasil, não existe pena, né, como é que fala? Ai, gente, me deu um branco. A pena que Death penalty? não tem pena de morte nem perpétua. Era perpétua que eu queria lembrar. Então, essas pessoas, em algum momento, elas vão retornar para a sociedade. E aí a gente pensa, né? E é isso, talvez muitas pessoas nem pensem que essas pessoas que estão ali presas vão retornar, e vão retornar como? Elas vão retornar melhores? Elas vão retornar com alguma possibilidade de fazer alguma coisa positiva com a vida delas? Então, o programa, né, que foi o que a gente tentou levar para o CASE e que é o que a Rima trabalha já há mais de 10 anos com a Let Us Grow, é de trazer futuro. Quando a gente fala aqui, né, de educação para o presente, e é também pensando nesse futuro, né? Como é que a gente cria novos futuros, novas possibilidades para pessoas que estão com a liberdade restringida, mas por um certo período de tempo. E aí um dado legal de trazer é que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos,
75% das pessoas retornam para os presídios, porque elas cometem crime novamente e tal, então elas não existe uma reinserção social. Elas saem do presídio, cometem novos crimes e voltam. Então, isso a gente está falando de 75%. No estado de Oregon, especificamente, essa taxa é de 30%, mas quando a gente fala das pessoas, né, dessas 200, atualmente são 250 pessoas que que participam do programa Let Us Grow, a taxa de reincidência cai para 4%. Por quê? Porque essas pessoas, elas têm um certificado, que aqui é dado pela Universidade de Oregon. Então, existe uma parceria com a universidade, que essas pessoas têm um certificado e elas conseguem arrumar um emprego em viveiros, em estufas, elas conseguem se reinserir porque elas têm né, as habilidades, o conhecimento para transformar a própria vida e poder fazer algo de diferente, que não é simplesmente continuar cometendo crimes, né? Então, vamos seguir aqui. Rima, okay, so let's see, do we have any questions on the chat? Tem alguém aí, gente, que quer fazer alguma pergunta para a Rima? Alguém que quer fazer alguma pergunta específica sobre como foi o projeto ou sobre como é a atuação da Rima? Alguém aí Eu não vi nenhuma aqui no chat ainda, mas talvez alguém... I maybe have a question. Eu queria saber por que você decidiu entrar nessa área. Rima, why did you decide to get started with this project? Where did your inspiration come from? And what was your thoughts behind this? Oh, my inspiration was I spent 4 years in the custody of the state of Arizona. When I was 20 years old, I was incarcerated for 4 years. So I have personal experience with the prison system and how it works and what the focuses of the prison system are. And, you know, I got out of prison, actually, was able to get a college degree and consequently was an engineer for 34 years. But I felt drawn back because I know what it's like to be there. So it's purely selfish. This is me going back to the place that was most difficult for me to help people who are in that position. That is beautiful that you felt comfortable sharing that. Thank you for telling us your story. And I didn't know that actually. So thank you for sharing that with the group. Então, a Rima falou que eu perguntei para ela qual que foi a inspiração dela, por que que ela começou essa ONG, esse projeto, e ela falou que foi pela própria experiência dela. Ela foi encarcerada por 4 anos, começando quando ela tinha 20 anos, lá no estado de Arizona. E após ela sair, ela foi uma pessoa que sim conseguiu uma diploma, ela fez faculdade, ela é engenheira, mas isso não é a realidade de todos. E, na verdade, é a realidade de muito poucos. Então, ela fala que é um ato egoísta, porque ela queria retornar para esse lugar que ela entende e que ela quer fazer essa diferença para as pessoas que vivenciaram a mesma realidade que ela. Então, é uma história muito linda. Não sei se mais alguém quer comentar ou fazer uma pergunta para ela, mas foi isso que ela falou. Esses dias eu estava com a Rima, né, semana passada, numa palestra que ela foi, porque aqui a Universidade do Estado de Oregon, eles fazem um programa específico para jovens que são nativos americanos poderem ingressar na faculdade de medicina, porque assim como no Brasil é muito difícil entrar aqui na faculdade de medicina, por mais que a faculdade, né, seja paga. Mas eles fazem, então, esse treinamento, como se fosse, assim, um fortalecimento mesmo desse conhecimento desses jovens, para que eles tenham melhores oportunidades e possam, né, ter maiores chances de
se inserir, e aí a gente está falando de diversidade, de várias oportunidades, né? E aí a Rima compartilhou a história toda, né, da atuação dela na Let Us Grow, e também como para ela, né, enquanto pessoa, de trazer uma perspectiva pessoal, por ter vivido na pele e saber como esses ambientes são ambientes que não estimulam conhecimento, que não estimulam nenhum tipo de afeto, de melhoria, né, enquanto ser humano, que ela saiu com tanta raiva, que ela sentia tanta raiva dentro dela, quando ela pôde voltar para a sociedade, que ela não sabia muito bem o que fazer, mas ela tinha esse ódio mesmo dentro dela. E aí, por muitos anos, ela ficou lidando com essa raiva, né? Mas depois que ela se aposentou, até então, depois de muitos anos, né? Ela se aposentou e fez um curso de Master Gardener, então, para quem é que cuida de hortaliça. E aí ela descobriu a Let Us Grow. E aí fez sentido na cabeça dela. Ela conseguiu canalizar toda aquela raiva, toda aquela mágoa que ela tinha em algo positivo, né? E quando ela traz que é um ponto, né, egoísta, de certa forma, ela também trouxe sentido, mais sentido para a vida dela, né? Para ela poder ressignificar algo que foi muito negativo na experiência de vida dela, mas impedir e evitar que aquilo continuasse se perpetuando e se repetindo na vida de outras pessoas, né? Então, por mais que ela fale que seja um ato egoísta, é muito generoso e altruísta, porque é isso, ela é uma mulher aposentada, que ela não precisaria fazer esse trabalho e que ela dedica muito, 100% assim, da vida dela em fazer acontecer, né? E ela não é só uma diretora que está atrás dos computadores, a Rima está no dia a dia, ela dá aulas, ela vai lá no presídio das mulheres, principalmente, né? Além da equipe que ela comentou que ela tem mais 4 pessoas que estão na Growing Gardens, mas também 20 voluntários. Então, existe uma equipe toda, em todo o estado, atuando para possibilitar que essa história toda que a gente está comentando aqui na teoria seja prática, né? Que as pessoas realmente tenham acesso a conhecimento, possam se formar, ter um diploma e saírem de lá com uma possibilidade real de empregabilidade, né? De emprego, de reinserção social. Rima, I was just telling everyone that I was with you last week and just sharing how you was talking about your experience and how you became involved with Let Us Grow, the Master Gardening Program, and how all that hate and I don't know, those bad feelings that you had inside of you, you were able to channel into something that was good for you and good for other people, and just avoiding people to just keep on that loop of getting in, getting out, getting in, getting out, and just giving people more perspective, like and opportunities in life. So You want to, one of the things that's not evenly distributed is information in our society, and inmates are the least served people in our society. They're put away, you put over there, and nobody thinks about them. So we have an environmental situation that's terrible, but they don't have that information. And in Oregon, there's 13,000 people sitting in prisons. Think about what they can do in terms of habitat restoration, in terms of growing their own food, but they don't have the information. So when you can come in and provide this information to them, help them understand the situation, teach them skills, so when they leave, they're more likely to be able to find productive things to do, you lift everybody. A Rima comentou que tem uma situação grave de falta de informação para essas pessoas nos presídios, que tem 13 mil pessoas encarceradas no estado de Oregon só em um estado dos 50 estados dos Estados Unidos. Então, 13 mil pessoas encarceradas. E que essa falta de informação, ela é intencional. Não é por acaso que as pessoas não estão sendo relatadas, as informações não estão sendo passadas para elas, porque é um sintoma de manter o controle sobre as pessoas. Então, a Rima comentou que temos uma crise ambiental hoje em dia. Essas 13 mil pessoas
podiam muito bem ser informadas sobre essa crise e fazer alguma coisa, ser parte da solução. Mas não acontece. Então, isso é a importância desse programa, dessa organização, é levar essas oportunidades para essas pessoas, para que quando elas saiam desses lugares, elas tenham as possibilidades, as certificações, as habilidades, hard skills e tudo mais. E eu também queria comentar uma coisa também e fazer mais uma pergunta para Rima. Rima, I wanted to ask you a question as well about this that I just thought of. Nos Estados Unidos, um dado que eu vi essas semanas atrás é que 12 ou 13% da população estadunidense se identifica como preta. 80% da população encarcerada nos Estados Unidos se identifica como preta. Então, esse sistema é racista, esse sistema foi criado ser racista. É sobre manter esse controle sobre um grupo específico de pessoas. Então, nunca mudou, nada mudou. Até que hoje, eu queria perguntar para a Rima essa pergunta. Como que, se ela vê que o trabalho que as pessoas encarceradas às vezes têm que fazer por muito pouco dinheiro, em alguns estados, às vezes é $1 por hora, se ela vê isso como escravidão moderna e como que isso atua atualmente no estado dela. So Rima, the question that I had was, I saw this a few weeks ago, that 12% of the United States population is Black and 80% of the population in prisons is Black. And so I was commenting how nothing has really changed in the maintainment of control over certain groups of people and the racism that the system is still keeping in place. And so I have seen, and I'm not too informed on this, so I wanted to see if you could shed light on this subject, but that there are a lot of systems in place where people that are incarcerated have to work in risky jobs oftentimes and are paid cents or $1 per hour. And I've seen a lot of people equate that to modern day slavery, enslavement. So I wanted to see what your experience was on that, maybe in the state of Oregon, what that looks like today. And if you could just comment on that for us, please. Well, you're right. There's inherent discrimination in the whole system because systems that oppress people always work on the premise that there's a bottom. So all the people who are above that in a hierarchy have to have a bottom to say, I'm not as bad off as that people. So the whole nature of incarceration propagates that whole thing. And yes, people are asked to do very risky jobs. In the state of Oregon, fortunately, we do not have for-pay prisons. There are prisons here who actually make money on people's labor, where they rent their population out to work in a field or to do factory work, and they keep the profits. Oregon doesn't permit that, which is really good because I will not work for any for-profit prison system. That is slavery. But inmates in the system here, even in Oregon, which is very liberal, there are people who do firefighting, men and women who go out and fight fires. And they are on the front line working on fire lines, and they get $2 a day to risk their life. They also do tree planting, which is actually very hard work on a 35-degree incline in the cold and wet. They do work, and they get the average wage an inmate makes is 60 cents an hour. The most they can make is $120 a month. So it's very possible to leave prison with $300 after 5 years to go and make a new life. So yes, the system is riddled with inequities and not a lot of concern for the people who are in it. Thank you, Rima. And I know that this is a problem in California, which is the state where I'm from,
as well with the firefighting. I've seen that in some headlines recently. And I'm gonna take a shot in the dark, but just assume that these people are not equipped with proper training or equipment or even given any sort of certificate that they were a firefighter. Nothing. Well, they are equipped and trained, but they Oh, are, okay, yeah, they are equipped and trained, good. but they are not allowed to, you have to have a logbook if you're a firefighter to get a job on the outside so you can be certified. And you can't do that if you're in our prison crew. So essentially you can go out and risk your life for the state, but you won't be able to transfer that to a job outside because you don't have the log, because you're not really an employee, you belong to the state. I know that's kind of Wow. complicated, but essentially they do the work, but they are not certified. It's also like inmates do everything. They do the electrical, they do the air conditioning, they do all the work there, but you don't get any certificates at the end of it. So you don't have any job credentials. So if you're some poor person who went in at 18 and was there for 10 years, you come out with no job experience, with nothing you can point at to help you get a job. Wow, thank you. A Rima comentou que no estado de Oregon, o estado da Jordânia da Rima, tem muita gente encarcerada que os presídios mandam para ser bombeiro. Os incêndios, fogos ativos, essas pessoas encarceradas vão e tentam diminuir o fogo, tentam parar e recebem $2 por dia. Foi até menos que eu pensei, $2 por dia, R$ 10 por dia para esse trabalho, sem certificação nenhum, sem certificado. Então, eles até não podem falar sobre essa experiência porque eles são tecnicamente propriedade do Estado. Então, não pode colocar no currículo como experiência agregada, nem nada do tipo. Então, essas pessoas estão arriscando as vidas delas e não tem nada para provar o trabalho delas. Então, ela falou que é igual à escravidão moderna. E complementando que, além disso tudo, né, que a Shannon comentou, também essas pessoas trabalham no cotidiano, então elas fazem trabalho de eletricista, de encanador, algumas coisas dentro do presídio, mas que não são reconhecidas como atividades profissionais. Então, depois que essas pessoas saem, né, elas retornam para a sociedade, elas não têm nenhuma credencial, elas não têm nenhuma comprovação de que elas fizeram esse trabalho, de que elas tiveram essa atividade prática, né, que as habilitaram para poderem exercer essa profissão ou trabalhar, né, fora ali do presídio. Então, são pessoas que trabalham, às vezes sem receber nada ou recebendo muito pouco, e que não podem, né, utilizar essa experiência. Como ela falou na questão dos bombeiros, eles recebem, mas eles não podem logar as horas. Então, como eles fazem parte de uma equipe, né, de bombeiros, que são bombeiros presidiários, eles não podem registrar essas horas. Então, quando eles retornam à sociedade, eles não podem trabalhar como bombeiros, por mais que eles tenham experiência prática, porque eles não têm autorização de registrar essas horas de trabalho. Então, de tudo que a gente escuta, né, a Rima trazer, e até da nossa própria experiência com o CASE, o que a gente percebe é que não há mesmo incentivo de reinserção, né? Quando a gente fala de como que pode conectar o problema, né, jurídico, social, com o socioambiental, a gente percebe que existe espaço, existe possibilidade, né? A Rima comentou também do pessoal que planta as árvores, né? Então que faz reflorestamento, mas que não existe essa conexão, né, dentro do próprio governo, ou muitas vezes entre grupos de pessoas, e por isso é tão importante, né, trabalhos como o que a Let Us Grow faz, e o que a Ecoamor conseguiu realizar também, para trazer luz, para trazer a discussão à tona, para que as pessoas possam começar a pensar em soluções e se relembrar de que as pessoas que estão presas vão voltar um dia para o convívio social. E elas vão voltar com o quê? Elas vão voltar com o quê para oferecer?
E é, né, nossa parte enquanto sociedade eleger pessoas que têm isso em mente, que discutem esses assuntos, que falam sobre esses assuntos. A gente também, de alguma forma, apoiar essas iniciativas, né, que acontecem e trazer mesmo para discussão ideias e possibilidades e alternativas, porque é um problema real. Não tem como a gente fingir que não é real e só falar que existe um problema de segurança no mundo. Mas ok, né? E quais são as possibilidades? Como é que a gente pode também lidar com esse problema de segurança a partir de uma outra perspectiva? Então é complexo. Muito obrigada. Ô, Shannon, a gente tem uma pergunta do. Eu ia comentar isso agora. É, So Rima, we got a question in the chat, and the question was, what is the biggest challenge that Growing Gardens Let Us Grow is facing today? Well, it's always funding. People don't like to think about inmates. They don't like to pay for them. And we are always consistently looking for money. Very fortunately, we just got a very large grant that's going to tide us over for the next at least 4 years to work with that. But as a whole, money is always an issue, especially when it's a population that people don't care to think about. So trying to bring a message back that, hey, these are not terrible, dangerous people. They're your brothers, your sisters, your fathers, your mothers. They're not that removed from you. They are still part of the bigger community. If you talk long enough to somebody, you'll find out there's somebody who they know or a family member who has been incarcerated. So trying to get people to understand that we're still all part of the same thing, even though we've chosen to put people in places, away from us because they've done things that we find repugnant. People have always said, aren't you scared to be in prisons? And it's like, I'm more scared to be in the street. The people I work with have chosen to work with me. There's nothing mandatory about joining this program. They choose to work, they choose to come into the class, and they chose to get the certificates and to work outside. And also, there's totally lost my train of thought. I apologize. But, when you talk to people in there, sometimes they'll tell you what they did. And I've met some really evil people in the prison system, and I am delighted they are there. They need to stay there. But everybody who I work with are people who've made very poor decisions. And you can get into why they make those decisions: drugs, alcohols, abuse, poor family. But they're not bad people. They're people who don't understand how to make decisions. And for me, the best thing you can do to help people to learn to make decisions is to educate them. Because you can't understand how to get out of a situation until you understand how you got there. And education helps you do that. So I am a huge supporter of bringing the colleges in, which is just happening again, bringing people in to give people. And I tell the people I work with, sign up for every class you can have, because all that's going to do is help you. It's something you'll learn, and there's things you'll learn about yourself going through the process. Thank you, Rima. A Rima comentou que é através da educação que nós conseguimos seguir para frente. Então, ela fala que o maior desafio do projeto, da continuação do projeto, é sempre o financiamento. Que ela está muito feliz porque recebeu uma bolsa que ela vai conseguir usar pelos próximos 4 anos, mas que o dinheiro, o financiamento sempre vai ser o maior problema para eles. Por quê? Porque as pessoas escutam, pessoas presidiárias, presas, ok, that's easier, presas. As pessoas escutam
pessoas presas e automaticamente fico com medo, fico com o pé atrás. Então, é esse preconceito que não permite a continuação, a evolução do projeto do jeito que deve ser, na verdade. Então, ela sente muito grata pela essa bolsa que ela vai receber vai poder usar por 4 anos, mas que é esse preconceito que as pessoas têm contra as pessoas presas, que é um grande desafio. Então ela fala que ela não sente tanto medo quando ela está na rua, não, quando ela está no presídio, do que quando ela está na rua. Então muita gente fala: "Ah, mas você não tem muito medo de estar lá no presídio todo dia com essas pessoas?" E ela fala que não, eu sinto com mais medo na rua do que no presídio, que as pessoas que trabalham com ela, elas escolhem trabalhar com ela, escolhem trabalhar com o projeto, querem o certificado, querem aprender, querem fazer essa jornada com a Aine. Então, é através da educação que a gente consegue ir para frente. A Rima tocou num ponto muito importante, que é que muitas pessoas que estão, né, com a liberdade restringida, não é por serem pessoas ruins, que sim, existem pessoas que são ruins e que devem sim estar presas, e o máximo possível que elas puderem ficar presas, que elas estejam presas, mas que várias outras pessoas, e muito provavelmente a grande maioria, tomou decisões ruins, seja pelo abuso de substâncias, né, do álcool, de droga, de companhia, pela própria história de vida. Então, que faz muito mais sentido ter uma perspectiva, né, para essas pessoas de autoconhecimento, para que elas se sintam empoderadas e que se sintam capazes de tomar melhores decisões no futuro, do que simplesmente relegá-las, né, e marcar o futuro dessa pessoa de, se você tomar uma decisão errada, você vai sempre ser errado e o seu lugar é aqui mesmo na cadeia e não tem mais solução para você. Então, é importante, assim, claro que não é uma ideia fantasiosa, né, e, sei lá, mundo cor-de-rosa, que todo mundo que tá ali injustamente. Que sim, existem pessoas que cometeram crimes terríveis e que devem pagar por isso, mas que também, quando essas pessoas pagarem pelo crime, né, se elas forem punidas com 5, 10, 15 anos, que depois de terem cumprido essa pena, que elas possam ter a oportunidade de fazer algo positivo com a vida delas. E se elas estiverem lá dentro recebendo informação, conhecimento, possibilidades, a chance de que elas possam retornar para a sociedade e não repetir, e não cometer aquele crime, né, o desvio que elas cometeram no passado, é muito maior do que simplesmente deixarem essas pessoas em um lugar controlado, tedioso, cheio de medo e só de coisa negativa. Então, mas eu acho que a gente já está indo para o nosso tempo. Então, Rima, thank you so much. Do you want to share any final thoughts, anything like where can people learn more about Let Us Grow? I'm gonna drop in the chat the link for the website, but if you want to say your final words, we're gonna wrap it up. Okay. Well, we're all part of the same thing. We're all on the same planet, and we all share the same needs and desires. There are people who can be motivated. There are people who've never thought about the environment. You know, everybody I work with has family somewhere, or the majority of them do. And so when you educate one person, you educate the rest of their family, because they're going to go home or they're going to get on the phone and say, I learned the following things. Isn't this something we should do? We should start a garden when I get home. So, you know, we do this. We have a film called Dirt, which I know you have a link for it somewhere. There's a Portuguese translation, I believe, of it. And this is the answer to what can I do sitting in prison? Yes, you are part of it. Growing food, doing things, being careful with water, it is all part of a bigger movement. So if we can remember that we're all part of of the same thing, and we can all pull together,
then there's hope. Oh my God, sorry, I'm trying to get the YouTube link for the documentary. Okay, sorry. It's a really good movie. People get up and become very avid conservationists and environmentalists after watching this movie. That's awesome. Thank you, Rima, for your Thank final thoughts. Thank you so much So- for your translation. Thank you. Yes, it was so nice to meet you. Jordana has talked so much about you and your work and your organization. I'll just translate your final words for our folks in the Zoom. A Rima falou que todos nós fazemos parte da mesma sociedade, do mesmo mundo. Então, através da educação, pela educação, por educar uma pessoa, essa pessoa vai passar para outra, e para outra, e para a família. Então, todos nós somos parte do mesmo mundo. Então, todos nós temos a mesma responsabilidade a um ao outro para passar essas práticas e esse carinho, esse amor, essa educação para todo mundo. Então é isso. Eu também coloquei, com a Jordana e a Rima, eu coloquei no chat um livro que eu gostei muito. Se vocês têm interesse em aprender mais sobre o sistema dos Estados Unidos em relação aos presídios, o sistema racista e tudo mais, eu coloquei o nome do livro lá no chat. É Just Mercy, e o autor chama Brian Stevenson. Ele é um autor, ele é advogado de Alabama, e é um livro muito legal, muito interessante. E também o filme 13, que fala sobre também esses temas, então eu indico muito. Muito obrigada pela presença de vocês. Passo a última palavra para a Jordana. Eu coloquei o link também, obrigada, Shannon, pelas contribuições. Eu coloquei o link do... Porque é um documentário do Netflix, né? 13ª emenda. É muito chocante, eu assisti esse documentário há uns anos e é impressionante, recomendo. Boa lembrança. Então, pessoal, em nome da Com Amor, eu agradeço muito a participação, sempre tão inspiradora da Rima, de todos vocês. Eu quero agradecer a nossa querida Shannon também. Obrigada, Shannon, pela tradução. E, por último, e não menos importante, agradecer a todas as pessoas que nos acompanharam hoje ao vivo e avisar que a gravação dessa conversa vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Basta procurar por É Com Amor. E para quem é de Goiânia, a programação do Festival Educação para o Presente segue presencialmente. No sábado, depois de amanhã, dia 5, teremos uma tarde no Coletivo Centopeia dedicada ao lançamento do nosso livro, Semeando Futuros, Educação Socioambiental no Chão da Escola. Que orgulho, gente, sensacional. E a programação começa às 16 horas, com o espetáculo Terra Minha Casa, da companhia Jucata Histórias, seguida de uma roda de conversa sobre educação socioambiental, em Goiás, com organizações parceiras, e o lançamento do livro com direito a comes e bebes deliciosos. Toda a programação, como eu já falei antes, é 100% gratuita, e você pode conferir mais detalhes nas nossas redes sociais, basta procurar @ecomamor. Um abraço e até a próxima. Thank you so much, Rima. See you. Bye. Thank you, Rima. Bye. Bye bye. Obrigada, gente. Tchau. Ciao.